você sente que precisa mudar, que do jeito que tá não dá para continuar, que você precisa dar um basta em muita coisa, você entende que é uma nova fase, que você precisa dar uma virada na sua vida, mas não sabe por onde começar, então esse vídeo é para você. Eu sou Edna Paula, aqui do Hora de Mudar, e nesse vídeo eu vou trazer para você a primeira coisa que você precisa mudar para você recomeçar, para você iniciar essa nova fase da sua vida, que sem essa mudança é impossível. Então você precisa entender esse passo, esse primeiro passo, essa primeira dica que você precisa seguir para você conseguir fazer essa mudança que você tanto precisa. Fica comigo até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou trazer mais 2 dicas extras que é de extrema importância, que também vai fazer toda a diferença para você, tá bom? Antes eu peço que você se inscreve no canal para me ajudar, porque esse canal, gente, faz parte do meu processo de mudança. É uma das coisas que é muito importante para mim. Mais na frente eu vou estar falando mais sobre isso, né? O vídeo de hoje é sobre esse primeiro passo que eu quero passar para vocês, mas mais adiante eu vou estar passando esse meu passo a passo, né? Aonde eu estou nesse processo de mudança. Então eu peço que vocês se inscrevam, faça parte dessa minha transformação, dessa minha mudança, né? Eu acredito que vai ser uma ajuda mútua, né? Porque eu quero também estar trazendo para vocês aqui no canal conteúdos, né? Que vai também fazer parte da mudança de vocês, que vai ajudar vocês aí nesse processo, nessa fase de adaptação, nessa nova fase da vida de vocês. Então, gente, hoje eu estou gravando aqui porque eu ainda não tenho aquela lâmpada que o pessoal usa para gravar os vídeos, que melhora a iluminação do vídeo. E lá em casa hoje não tá um pouco nublado, apesar que é aqui bem pertinho, essa área verde aqui fica bem próxima aqui da minha casa, e eu não estava conseguindo, né, ter uma boa iluminação. Então eu vim para cá e depois que eu cheguei aqui o sol abriu. Para mim é muito bom, porque eu gosto muito dessa área aqui. Às vezes eu venho aqui de manhã só para curtir essa área aqui, que eu amo o verde, eu gosto das árvores, eu gosto da natureza, os passarinhos cantando. E para mim é muito bom estar gravando aqui. Depois eu vou ver a qualidade do vídeo, ver se vai ficar bom para mim estar passando para vocês, tá bom? Mas para mim tá super confortável. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa mudar, que talvez vocês ainda não tenham percebido, e eu vou passar aqui para você, porque é uma coisa muito especial, é uma coisa muito linda, é uma coisa maravilhosa, é um presente que Deus te deu, é uma coisa incrível, forte, uma coisa vencedora, maravilhosa, que é você mesma. E você passou tanto tempo sem perceber que você é a coisa mais importante para você. Então, se você quer entender, né, porque muitas vezes o apego a uma vida que você levou até hoje te impede de olhar para você com realismo, com entendimento, com carinho, com amor, entende? Se você quiser começar a conseguir te enxergar, para você conseguir, né, aceitar fazer essa mudança, eu até sugiro, porque eu fiz isso. Eu sugiro para você que depois que você assistir o vídeo, o momento que você estiver sozinha em casa,
Faz essa experiência. Chama você para uma conversa. Se for te ajudar, inclusive, coloca uma cadeira em frente ao espelho e chama você para essa conversa, que você... E tenha coragem de olhar para você e se questionar, se perguntar e reviver, né, tudo que você fez, tudo que você passou, tudo que você viveu até hoje. Consiga olhar para você, coisa que você não faz há tanto tempo. Faz essa experiência e olha para essa mulher que está na sua frente, no espelho, e deixa ela falar. Pergunta para ela quantas dores ela carrega sozinha, quanto peso ela trouxe nas costas até aqui. Pergunta para ela quantas vezes ela chorou escondida, quantas vezes ela chorou à noite. Tenta ver no olhar dela quanta tristeza escondida, quanta mágoa, o quanto ela sorriu quando que na verdade ela queria chorar. Quantas lágrimas na alma que ninguém viu. Pergunta para ela quantas vezes ela não aguentava o peso e ela ouviu de alguém falando que era frescura. Quantas vezes essa mulher queria gritar, pôr para fora a sua dor, e o único direito que ela teve foi de ficar calada. E quando ela soltava, né, alguma coisa, ela era taxada de louca. Quantas vezes ela caiu e levantou sozinha. E hoje, depois de tanto tempo, pergunta para ela se ela realmente recebe hoje das pessoas que ela mais ama, se ela recebe o devido valor. Ou se ela recebeu o devido valor ao longo da vida, tanto de família, quanto de marido, no trabalho. Né? Não é o caso de todas, mas eu sei que tem muitas mulheres que vivem anos se escravizando, se colocando na frente de tudo para ser atropelada, para ser machucada, para ser ferida. Tudo por amor, por responsabilidade. E muitas ainda têm o devido valor, mas muitas não têm, gente. Não têm. Algumas não vivem mais dentro do relacionamento, outras estão aí há anos. E ainda hoje é agredida verbalmente, é agredida, muitas, né? Agredida fisicamente. E, gente, essa vida passa muito rápido. Você olha para trás e você olha para essa mulher que está aí na sua frente no espelho e você pergunta, foi justo? Não, não foi justo. Essa mulher era uma mulher boa, trabalhadora, mãe, que errava, né? Que errou como todo ser humano, mas que não recebeu do mundo, não recebeu das pessoas que ela ama o devido valor. Não estou falando isso para todas, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm uma vida boa, né? Tiveram um relacionamento bom, uma estabilidade financeira favorável, né? Então,
Não é para todas, mas eu sei que muitas pessoas viveram esse tipo de história. Muitas vezes abusiva, explorada. Quer ver, você para diante dessa mulher que está no espelho aí na sua frente, pergunta para ela quanta palavra agressiva ela recebeu da pessoa que ela mais amou, da pessoa que ela mais se dedicou. Mulheres que passam situações até mesmo de abusos. Pergunta para essa mulher quantas vezes ela recebeu durante o dia inteiro palavras agressivas, né, de desrespeito, grosserias, falta de amor, falta de carinho. E à noite é procurada para sexo. E essa mulher teve que... Só tinha duas escolhas, ou ela submetia a isso, ou se ela se recusasse, ela era criticada, acusada de ter outro homem. Eu sei que muitas mulheres já passaram por isso. Isso é uma coisa que marca, é triste, dói. E assim, não é só isso, né, gente? Não tem como eu falar aqui nesse vídeo a jornada, a caminhada dolorosa de uma mulher até chegar aqui aos 40, um pouco mais de 40 anos. E o que você tem que entender é que você viveu, se você viver até os 80, até os 90, você já viveu a metade da sua vida. Então você precisa entender e se proporcionar a uma nova etapa, uma nova fase na sua vida. Então eu sugiro também que você olha para essa mulher agora, na frente do espelho, e pede perdão para ela, né? Porque você também fez parte desse abandono, dessa ausência de cuidado, você se deixou de lado, entende? Valeu a pena, por muitos motivos valeu a pena, principalmente pelos filhos, né? Mas ficou muito machucada, então pede perdão para essa mulher, né? E fecha os olhos, se abraça e fala: eu te perdoo. Pede perdão, fala: me perdoa por eu não cuidar de você, né? Se declara para essa mulher agora, nessa nova fase da sua vida. Você tem coragem de se abraçar e pedir perdão para você mesma por você não ter cuidado de você, sabe? Olha para essa mulher no espelho e fala: me perdoa por eu não ter cuidado de você. E declara o seu amor para essa mulher. Abraça assim, ó, sinta-se abraçada e fala: eu te amo, sabe? Se perdoa, se ama e tenha a coragem de encarar, olhar no olho dessa mulher no espelho e falar: agora é a hora que eu vou cuidar de você. Promete, com firmeza, com verdade, com certeza, não tenha medo. Olha para essa mulher agora e fala: agora eu vou cuidar de você. Entende? Então faça essa experiência. E agora, gente, vamos para essa dica aí, que é a primeira coisa que você precisa mudar depois de você passar por esse momento, reconhecer esse momento, se perdoar. Perdoar as pessoas que fizeram parte da sua história. Porque o perdão não se trata de quem está sendo perdoado, se trata de você. É você se curar, você se limpar. Perdoa o seu passado, declara o seu amor por você mesma e aceita essa mudança. Porque é preciso você fazer essa mudança para você entrar da melhor forma possível nessa nova etapa, nessa nova fase da sua vida. Gente, que eu posso garantir para vocês que é
é lindo, é uma etapa, acho que é uma fase mais linda que a gente vai viver nessa nossa experiência aqui na Terra. Porque a gente agora já tem a nossa bagagem, né? Já tem a nossa história, já tem a nossa experiência, a nossa maturidade. E já fizemos tudo que a gente podia fazer, né, pelos outros. Não que a gente vai deixar de fazer, né, gente? A gente continua sendo um ser humano de bom coração, mas agora a prioridade é você. E você vai fazer esse compromisso com você. Então, você precisa aceitar. Que é muito importante essa aceitação de mudar, porque você vai ter que mudar você totalmente. A primeira coisa que você tem que mudar é você. Só que esse mudar você é bem complexo. E eu já passei por essa fase, esse primeiro passo aí, e é bem difícil, na verdade. Porque você tem que aceitar mudar a sua mente em primeiro lugar. Porque você vai ter que deixar muita coisa que você acreditava, que você queria, que você fazia. E vai ter que passar a fazer muita coisa que você não fazia antes. Você tem que se proporcionar a acreditar, principalmente acreditar em você, acreditar que você pode aprender a dirigir, acreditar que você pode fazer um novo trabalho, acreditar que você pode mexer na internet, né? Que muitas de nós não foi né, desse tempo e agora essa era digital. A gente tem um pouco de dificuldade, eu falo por mim, né? Eu tenho dificuldade com informática, com internet. E eu pensava, não vou mexer com isso não gosto disso, isso não, né, não faz parte da minha vida. E hoje eu vejo a necessidade que tem de você acreditar e querer se adaptar e decidir e pegar e fazer. Então a sua mente é o seu principal obstáculo. Então você tem que mudar a sua mente, porque você vai precisar mudar os seus hábitos, você vai precisar mudar o seu comportamento com as pessoas, você vai precisar mudar as suas atitudes, você vai precisar mudar uma coisa que é fundamental, você vai precisar mudar o seu corpo físico, né? Você vai ter esse cuidado de você, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa buscar saúde, vitalidade, né? E tudo que contribui para você passar por essa mudança, né? Então você precisa mudar você e o primeiro passo é mudar a sua mente. Você se propor e aceitar essas mudanças que você vai precisar fazer. Porque, gente, não é só querer. Você tem que entrar em ação. E uma dica que eu dou para você é que a primeira coisa que mais importante para você mudar é a sua mente. Em seguida, gente, vem o nosso corpo físico. Eu venho de uma crença que era assim, que hoje para mim, né, me desculpa, com perdão da palavra, com respeito a toda a religião, né, mas era aquele princípio assim, buscar a Deus, como é que é, em primeiro lugar e depois as outras coisas. E hoje para mim, gente, com todo respeito, para mim é o inverso, porque para mim o que fez diferença foi o inverso. Porque você não entende a grandeza e a necessidade de você cuidar do seu corpo físico. A parte espiritual é muito importante também, mas ela vem automaticamente quando você se cuida. Você obrigatoriamente buscar um corpo saudável, você que está acima do peso, ou você que é muito magra. Não é questão de beleza, gente. Transforma, a primeira coisa que você vai trabalhar na prática, né, é transformar o seu corpo físico.
E eu falo isso, gente, não é porque eu sou especialista, eu não sou da área da saúde, eu estou falando através da minha experiência. Quando você descobre a capacidade que tem o seu corpo, coisa que você passou anos sem fazer, você passou anos sem correr, você passou anos sem fazer uma atividade física, seu corpo vai regredindo de uma certa forma que você, se eu falar para você hoje, olha, vai correr, qual é a primeira coisa que você pensa? Que você não dá conta. E realmente não dá conta, gente. Quando eu comecei a correr, o primeiro dia eu não corri 50 metros. E me veio na cabeça que aquilo não era para mim, que eu não ia conseguir, que eu não dava conta. 30 dias, exato 30 dias, devido a eu não ter desistido, devido a eu ir aumentando aos pouquinhos, com 30 dias eu estava correndo 5 quilômetros. E aí quando você decide colocar na prática, adaptar para você essas mudanças de transformação, que no primeiro dia parece impossível, mas se você não desistir, quando você vai vendo o poder, a capacidade que você tem, é onde as coisas vão se abrindo, as coisas vão se tornando mais leves, e aí você vai descobrindo sozinha, gente, não é através de mim, de vídeo, tudo, eu só estou dando uma dica, mas você vai vivenciar essa experiência, você tem que vivenciar na prática, porque com palavras eu não consigo explicar para vocês a importância disso, vocês têm que se proporcionar a fazer, porque vocês vão descobrir vocês mesmos, no seu ritmo, não é no ritmo que ensina, não é no ritmo que você vê essas pessoas já com o corpo perfeito, não, é o seu ritmo, é uma coisa individual sua. Então comece a fazer do jeito que você consegue, do jeito que você pode. Quando eu comecei a correr porque eu não tinha condições de pagar a academia. E foi uma descoberta transformadora na minha vida. Porque é bíblico também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha a grandeza disso, olha a importância disso. Quando você começa, por essa parte que muita gente acha que não é importante, é que você começa a ganhar força, você descobre, você vai crescendo aquela emoção dentro de você, você começa... Eu me achei a Mulher Maravilha o dia que eu olhei no aplicativo e vi que eu tinha corrido 5 quilômetros, sabe? Eu achei assim, eu a super poderosa. E você vai vivenciar isso também, no seu jeito, no seu ritmo. E quando você sente essa transformação no seu corpo físico, a sua emoção já está vibrando de alegria, de satisfação, de começar a entender que você é capaz, que você está se destravando, que você está se desprendendo, Você começa a sentir o seu valor. Isso te traz uma cura mental. Se você tem depressão, se você tem síndrome do pânico, hoje eu posso garantir para vocês, por experiência própria, viu gente? Pela minha experiência, igual eu te falei, igual eu falei para vocês, eu não sou especialista nessa área, não sou da área da saúde, mas eu posso falar para vocês pela minha experiência como é poderoso a atividade física no processo de cura. Eu posso dizer cura da depressão. Para mim não faz sentido medicação, não faz sentido psicólogo, para mim, viu gente? Não quero me comprometer com isso, mas o que me tirou e me tira das minhas dificuldades emocionais é a melhora, a transformação, a minha saúde física, porque é automático, você melhora seu corpo, você melhora o seu sentimento, porque depois de uma corrida, gente, um dia que você levanta de manhã e faz a sua corrida, o resto do seu dia você não sente tristeza, você sente vontade de fazer as coisas, você sente vontade de, sabe, de gritar, de expandir, porque isso te traz um conforto, uma sensação tão boa, que a gente passou anos sem saber a importância disso.
Então, aceita, porque é muito difícil você começar. Você começa a correr, você não vai correr 10 quilômetros. Mas você precisa aceitar, se você tiver condição, vai para uma academia. Se não tiver, faz atividade em casa. Começa a correr. Muda a sua alimentação. Tira da sua cabeça, eu não consigo ficar sem doce. Eu não consigo ficar sem chocolate. Eu não tenho dinheiro para fazer uma dieta com a nutricionista. Gente, esquece isso. Aceita que a mudança é só você que faz, do seu jeito, no seu ritmo. Se você pode fazer uma dieta com castanhas, frutos do mar, aquela coisa, faça. Mas se não puder, faça a dieta do jejum. O jejum, gente, é uma coisa extraordinária que te causa um resultado grandioso, que é igual eu falei, só você fazendo, para você entender. Porque é só na prática que você vai entender o que eu estou falando. O que eu estou falando aqui, vocês vão levar na teoria. Mas se vocês quiserem realmente sentir, aí vocês têm que pôr em prática. Tá bom, gente? Cria essa mentalidade de mudança. Aceita essa mentalidade de mudança. Aceita fazer coisas que você fala que não gosta, que você não quer fazer. Porque você precisa mudar o seu corpo. Você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa mudar os seus hábitos. Faça uma lista. Pesquise o que é um hábito saudável. O que você tem na sua vida? Você tem o hábito de acordar tarde? Você tem o hábito de dormir tarde? Você tem o hábito de dormir com o celular? Você tem o hábito de comer doce o dia inteiro? Aí você faz uma lista e faz uma pesquisa de tudo que pode ser saudável e o que não pode ser saudável. E se disponha a pôr em prática hábitos que são saudáveis, que vai te ajudar, que vai contribuir com a sua saúde, com as suas emoções, com a sua mente. Muda seus hábitos. Porque, gente, é muito louco, chega a ser insanidade a gente pensar que a gente quer que a nossa vida muda se nós não mudar nossas atitudes. Tudo que nós temos são resultados. É resultado do que a gente tem hoje, é resultado do que a gente fez ontem. A gente merecendo ou não, a gente sendo boa ou não, é resultado e a gente tem que aprender a se autorresponsabilizar por isso. Se você quiser mudar o resultado, o seu resultado de amanhã, você tem que tomar uma atitude diferente hoje. Simples assim. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Se você não mudar, nada vai mudar. Por isso que as pessoas não vão mudar, o mundo não vai mudar, o seu trabalho não vai mudar, seus filhos não vão mudar. Ninguém vai mudar por você. A sua realidade, a única pessoa que pode mudar é você. Então é você que tem que mudar, é você que tem que deixar de ser besta, é você que tem que permitir ou não permitir quem entra na sua vida. É você que tem que mudar seu ambiente, é você que tem que mudar o seu corpo. Se autorresponsabiliza por isso, faça a técnica do espelho, se olha no espelho e se compromete com você. Fala, agora eu vou cuidar de você e vou cuidar com disciplina, com educação, com amor. Eu vou cuidar de você agora. Sabe? E tem essa autoridade e toma essa decisão. Uma coisa muito importante que você precisa mudar também é o seu ambiente. Você não se cura no mesmo ambiente que você adoeceu. Isso se trata de trabalho, se trata de família, se trata da cidade que você mora, o local que você mora. Entende? Muda. Muda a maneira que você cuida da sua casa. Muda a maneira que você se comporta com seus familiares. Muda a sua postura no trabalho. Muda de trabalho, muda de casa. Muda de cidade se for preciso, mas muda o seu ambiente, porque você não vai se reerguer, você não vai se curar em um ambiente que você adoeceu. A gente precisa aceitar que amor é uma coisa, convivência é outra.
Você já parou para pensar que pessoas que você dedicou uma vida inteira é a pessoa que mais te fere e que não está nem aí para suas feridas? Ah, mas eu amo tal pessoa assim, assim. Mas você esqueceu que você fez um compromisso com você, que agora você é a sua prioridade, você está na segunda fase da sua vida, que agora você tem que cuidar de você? Gente, e quando você descobre, quando você entende sem culpa, que afastar de pessoas que nos enfraquece, que nos adoece, não é egoísmo, não é errado. E você toma coragem de fazer isso por você, que você vai viver isso, vivenciar isso. Né? Do mesmo jeito que você vai vivenciar a sua transformação física, você vai vivenciar essa experiência, o quanto isso é libertador, o quanto isso te liberta. E enquanto você não mudar essa sua mentalidade e aceitar que isso não é errado, que você pode fazer, que faz parte do seu processo de cuidar de você, pelo menos até você se reerguer, até você se recarregar, até se você se estruturar, você não vai conseguir se levantar com tanta coisa te puxando para baixo, sugando a sua energia. Então, gente, essa a dica que eu queria passar para vocês, que é a primeira e a mais importante, que é você, que você precisa mudar, é você, mais ninguém, você precisa mudar você, que no momento que você mudar, que você fizer diferente, você vai começar a ver, sentir e viver tudo diferente. Se você quiser mudar a sua realidade, mudar tudo ao seu redor, você precisa primeiramente mudar você. Mudar a sua mentalidade, mudar o seu corpo, mudar os seus hábitos, mudar o seu ambiente e mudar a forma que você cuida de você. Você se cuidar, você se deixar linda, bonita. Esquece aquele negócio que você vai lá, trabalha, pega um dinheirinho. A primeira coisa que você faz é o quê? Pensar nas responsabilidades de casa, ou pensar num filho, ou pensar num neto. Faz isso, pelo amor de Deus, pelo menos uma vez na sua vida, pega o seu dinheiro e fala aqui, ó, a conta de luz está para pagar, o gás está acabando, mas eu vou pro salão. Vai arrumar seu cabelo, arrumar sua unha, vai comprar uma roupa bonita para você, vai passear. Eu te faço uma pergunta e se você puder, deixa aqui nos comentários para mim. Quanto tempo faz que você não dá um passeio? Que você não se diverte, que você não faz uma coisa boa para você? Só para você? Porque tudo que você vai fazer inclui outras pessoas? Tenha coragem e responde isso para você mesma também. Se você não quiser responder aqui para mim, responde, olha no espelho e pergunta para essa mulher que está no espelho qual foi a última vez que ela deu um passeio para ela, só para ela. Entende? Então, você precisa mudar você precisa aceitar, você precisa ter coragem, a mesma coragem que você passou anos cuidando dos outros, sendo escravizada, muitas vezes esculachada, xingada, desrespeitada. Essa mulher forte que passou por tudo isso, será que essa mulher não é capaz de cuidar dela mesma agora? Você entende a grandeza disso? Então aceita esse processo de início da sua mudança. Aceita que a primeira coisa que você tem que mudar é você. Agora, as duas dicas que eu falei que ia dar no final do vídeo você precisa entrar em ação. Não adianta nada você só pensar, você entender o que eu estou falando, você aceitar, você falar, é verdade, ela tem razão. Se você não começar hoje, quando você terminar esse vídeo, você começa hoje.
fazendo as coisas diferentes para você. Você precisa entrar em ação. Não deixa para segunda-feira, não deixa para o ano que vem, não deixa para amanhã. Começa agora, porque você precisa entrar em ação, porque sem ação não vai ter reação. Não adianta você acreditar, não adianta você querer, não adianta você desejar, se você não tomar atitude. E a última dica, que é também muito importante, é você entender que é um processo, para você não desistir. Porque muitas vezes a gente começa, a gente se frustra, a gente tem aquela recaída, às vezes a gente pensa que não consegue, você tenta, realmente você não conseguiu, aí você quer desistir. Gente, entende, é um processo doloroso, inclusive, é difícil, mas quando você entende e toma a decisão que você vai seguir, independente se você se frustra, se você se decepciona, se você tem recaídas, você precisa continuar, porque é um processo e essas recaídas, essas dificuldades, esses obstáculos faz parte do processo. Tá bom, gente? Entende que é um processo lento, não é da noite para o dia, tá bom? Quando você entende esse processo, aí você ganha essa paciência, né? De estar indo ali no passo a passo, não queira ser igual às outras pessoas, não queira resultados imediatos, vai no seu ritmo, vai no passo a passo, tá bom? Respeita os seus limites, não se cobra, tá bom? Apenas toma a decisão de fazer e faça, sem desistir, mas com esse entendimento, né? Que é um processo, né? Que você precisa se adaptar ali, você precisa se respeitar, você precisa se amar acima de tudo, que você vai viver essa sua transformação e você vai olhar para trás, sabe, e ver a grandeza, o resultado, a felicidade que é essa nova fase da sua vida. Você vai se redescobrir, você vai vencer, sabe, e tudo que você viveu vai se tornar uma coisa bem pequena diante da grandeza que você vai se tornar, tá bom? Eu vou ficando por aqui, peço novamente que se inscreva para me ajudar, que depois eu vou contar a minha história também para vocês, né? Esse canal é muito importante para mim, faz parte aí do meu crescimento. Então se inscreva, deixa o seu like, compartilha com alguém que você conhece, que precisa estar ouvindo isso. E até o próximo vídeo.